Só que a dor tem uma função educativa, porque ela nos ensina a prestar atenção. Um ponto importante que devemos lembrar é que diante da dor, o aprendizado não é opcional. Então a dor nos ajuda a despertar, nos ajuda a sair do mundo ilusório. Para a superação da dor causada por uma ferida emocional, existe um processo, mas é um processo que todos nós temos acesso. Então, se nós já temos as nossas dores emocionais ou as nossas feridas emocionais, não precisamos reforçar essas dores e essas feridas. Como lidar com a dor causada pela nossa ferida emocional? E como utilizar a nossa ferida emocional para o nosso benefício e conseguirmos superar o nosso sofrimento emocional? Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir o vídeo até o final, onde eu vou te passar várias experiências, dicas, pesquisas, ideias, e eu acredito que algo possa fazer sentido para você, e você possa colocar em prática no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. Gratidão a você que está chegando agora, que está me conhecendo agora. Gratidão a você que já me acompanha através das minhas lives, através dos meus vídeos. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é: tocar na nossa ferida dói. Talvez nós já tenhamos pedido para Deus e para o universo tirarem as nossas dores e o nosso sofrimento emocional. E talvez já tenhamos pedido também para Deus e para o universo tirarem as dores e o sofrimento que existem no mundo. Mas Deus e o universo não atendem esses pedidos, porque senão não estariam agindo com justiça. Nós precisamos também ter o entendimento do verdadeiro significado de justiça. Então, para que a justiça divina seja feita, nós temos que ter o real merecimento. E para ter o merecimento, nós precisamos trabalhar, precisamos reparar os nossos erros e também nós precisamos nos elevar moralmente e espiritualmente. Que para tal, nós passamos por um processo de aprendizado, um processo de crescimento interior, de elevação da nossa consciência. Então cada um de nós tem um compromisso e uma responsabilidade de realizar a parte que nós temos que cumprir. E nesse processo, o trabalho, a dor, o sofrimento fazem parte da nossa vida para que nós possamos nos aperfeiçoar interiormente. E às vezes nós estamos esperando por um grande sinal para que possamos começar a agir. Ou estamos esperando que tudo se resolva sem o menor esforço da nossa parte. E quando nós tocamos na nossa ferida emocional, ou quando alguém toca na nossa ferida emocional, a reação normalmente é de dor. Só que a dor tem uma função educativa, porque ela nos ensina a prestar atenção. Então a dor é uma mestra que vem sempre acompanhada de um verdadeiro material didático que é útil para o nosso aprendizado. Um ponto importante que devemos lembrar é que diante da dor, o aprendizado não é opcional. E o sofrimento causado pela dor não vai embora até que nós aprendamos o que nós precisamos saber. E quando nós aprendemos a lição que a dor quer nos ensinar, nós nos transformamos. Mas para nós aprendermos a lição, nós precisamos primeiro aceitar o ensinamento, aceitar que nós queremos aprender aquilo. Nós precisamos acolher a dor. Senão ela vai persistir e tende a piorar, porque quanto mais concentramos os nossos pensamentos apenas na dor, mais intensificamos o sofrimento. E tem uma frase de
Carl Gustav Jung, que ele diz assim: o que negas te subordina, o que aceitas te transforma. Então, interpretando o que Carl Gustav Jung disse, é que se nós ficamos tentando rejeitar ou recusar a dor, ela vai continuar nos controlando, ela vai continuar nos dominando. Mas quando nós aceitamos e acolhemos a dor, e nós aprendemos com ela, e aí nós nos transformamos. Então a dor nos ajuda a despertar, nos ajuda a sair do mundo ilusório. E esse despertamento nos permite ver a mesma situação através de novos olhares, através de outros pontos de vista. E depois que nós ressignificamos a dor, o sofrimento deixa de existir, pois nós deixamos a ilusão e passamos a ver a realidade. E todos nós crescemos quando lidamos com a realidade, enquanto que a ilusão nos mantém estagnados. Então, conforme nós vamos aprendendo a ressignificar a dor, esse sofrimento emocional que nós vamos tendo, ele vai deixando de existir. Então, normalmente, quando nós estamos sofrendo alguma dor causada por uma ferida emocional, temos dificuldade de ver os pontos positivos. Temos dificuldade de ver os benefícios que estão embutidos em cada ferida emocional. E todos nós podemos usar a nossa dor para aprender com ela e contribuir com a coletividade. Nós podemos ver através da mídia, através dos meios sociais, que tem muitas pessoas que sofreram com doenças graves, ou tiveram perdas, ou tiveram entes queridos que passaram pelo sofrimento. E essas pessoas criaram entidades para dar suporte ao sofrimento causado pela doença grave ou causado pela perda. Então, baseado naquele sofrimento que a pessoa passou, ela utilizou do aprendizado desse sofrimento para dar suporte às outras pessoas também, que estivessem passando pelo mesmo sofrimento pela qual a pessoa passou. E nós temos também situações de pessoas que por algum motivo passaram a portar algum tipo de deficiência. E vemos que algumas delas criaram entidades para ajudar as pessoas que estavam portando o mesmo tipo de deficiência, ou estavam ajudando a levantar fundos para ajudar pessoas que estavam passando por essa deficiência, para ajudar pessoas ou ajudar entidades que auxiliassem nesse suporte. Mas não é fácil nós criarmos uma grande organização para divulgar algo que seja de utilidade para alguém. Mas cada um de nós pode contribuir quando nós compartilhamos algo útil. Pode ser, por exemplo, através dos meios sociais, das mídias sociais, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp e assim por diante. Mas é importante que nós possamos selecionar o que nós queremos compartilhar, pois encontramos muitos compartilhamentos de conteúdos que vão apenas tomar o nosso tempo e tomar o tempo da pessoa que está assistindo, mas que não vai ajudar em nada. Uma outra situação também é que talvez nós tenhamos a dificuldade da palavra ou a dificuldade da oratória, para falar de forma gramaticalmente correta. Mas todos nós podemos transmitir uma palavra útil, podemos transmitir uma palavra de carinho que possa edificar a pessoa que está ouvindo. Então são coisas simples que nós podemos implementar na nossa vida. Então, através da dor que nós passamos, nós podemos auxiliar as outras pessoas também que estão passando pela mesma situação. Então talvez seja difícil nós lançarmos livros através de editoras, mas cada um de nós pode oferecer um livro ou pode indicar um livro que possa servir de consolo ou que possa servir de esclarecimento para quem lê. Então a ideia é que nós sempre possamos selecionar o que nós estivermos oferecendo, para que quando nós estivermos falando, o conteúdo da nossa fala possa produzir frutos.
quando nós compartilhamos algo que possa ser útil para quem está recebendo aquele compartilhamento. Para que quando nós indicarmos um livro, ou quando nós doarmos um livro, que ele possa ser útil para quem vai ler aquele livro. Porque se nós doarmos algo que não serve para absolutamente nada, não vamos estar contribuindo para reduzir a dor ou o sofrimento de alguém. E nós vamos sofrer cada vez menos com as nossas feridas emocionais, à medida que nós formos utilizando do aprendizado da dor causadas por essas feridas emocionais que nós temos, para ajudar a minimizar as dores das outras pessoas. E quanto mais pessoas nós ajudamos, mais nós aprendemos e mais voltamos o nosso foco para o coletivo. E mais nós encontramos um sentido na nossa vida e cada vez menor é o nosso sofrimento emocional. Para a superação da dor causada por uma ferida emocional, existe um processo, mas é um processo que todos nós temos acesso. Por exemplo, uma semente recebe a luz do sol, recebe a chuva, recebe o adubo, recebe os cuidados do lavrador. Mas é ela quem vai ter que romper aquela casca e germinar por si mesma, para crescer em direção ao sol. E ninguém vai poder passar por esse processo no lugar daquela semente. Nós também recebemos a luz da providência divina. Nós recebemos a chuva de bênçãos, apesar de que nos momentos de sofrimento não conseguimos perceber nem a luz da providência divina e nem as bênçãos, porque nós estamos sintonizados com o sofrimento e não com a gratidão. Nós recebemos também o sofrimento como se fosse um adubo usado pelo agricultor para nós podermos nos fortalecer e romper a casca interior que nos prende, para podermos crescer em direção à luz. À nossa volta tem pessoas que querem o nosso bem e nos orientam sobre os caminhos. Além disso, também recebemos inspirações, recebemos intuições com sugestões úteis de mudança. E tudo isso vai trazer luz para a nossa consciência superior e assim podermos compreender melhor a vida. Mas depende de cada um de nós tomarmos uma ação. Por exemplo, se nós estivermos com sede e alguém nos dispõe de água para beber, se nós não tomarmos essa água, se nós não tomarmos a ação de beber essa água, vamos continuar com sede e a água vai continuar lá presente. Por isso a importância de nós tomarmos uma ação. O mesmo ocorre com as dores trazidas pelas nossas feridas emocionais, onde nós precisamos tomar uma ação para provocar uma mudança. Porque se nós não tomarmos uma ação, se nós não dermos um passo, vamos continuar no mesmo lugar, na mesma posição de sofrimentos emocionais e repetindo esses sofrimentos emocionais. Então, quando nós damos um passo, provocamos uma mudança, já saímos do lugar. Da mesma forma, quando nós queremos dirigir um carro, nós não vamos conseguir dirigir se não dermos a ignição. Então nós precisamos dar o start, dar o início, fazer um pequeno movimento. E também é importante que nós possamos nos libertar dos pensamentos do nosso passado e principalmente das nossas crenças limitantes, para podermos dar abertura para receber as orientações úteis e principalmente, depois de receber as orientações úteis, tomarmos ações. Nos movendo, nós conseguimos sair da nossa concha do vitimismo. Conseguimos buscar pela solução. E quando nós buscamos pela solução, nós compreendemos a dor, que nos traz uma ressignificação
para a dor. Provavelmente cada um de nós passou por alguma experiência no passado que nos deixou alguma mágoa por algum tempo. Mas depois que nós amadurecemos, conseguimos encontrar os pontos positivos daquela experiência, que naquela época foi negativa para nós. E quando nós encontramos os pontos positivos, compreendemos os motivos, conseguimos as respostas para os muitos porquês que nós colocamos lá no passado. E assim nós crescemos no nosso nível de consciência. Mas com isso, nós não vamos conseguir mudar o que aconteceu lá no passado. Mas nós conseguimos mudar o nosso ponto de vista, trazendo um novo significado para a nossa experiência, trazendo um novo significado para a mesma experiência. E assim nós conseguimos escrever uma nova história e superar o nosso sofrimento emocional. Então, se nós já temos as nossas dores emocionais ou as nossas feridas emocionais, não precisamos reforçar essas dores e essas feridas. Nenhum de nós, em sã consciência, quer reforçar a nossa própria dor. Mas às vezes nós fazemos isso sem perceber, quando ficamos remoendo aquela ocorrência que está nos fazendo sofrer. Porque assim, quando ficamos remoendo, nós ampliamos o problema, uma vez que nós ficamos olhando só para ele e nós não vemos outras possibilidades que estão em volta. Então, por exemplo, se nós pegarmos um livro e olharmos bem de perto, nós não vamos conseguir enxergar direito nem o título do livro. Nós precisamos afastar para poder enxergar o título do livro. Já compartilho com vocês o livro que eu estou mostrando aqui. Então é importante nós afastarmos um pouco para podermos enxergar melhor a situação. Da mesma forma ocorre quando nós vamos comprar um produto no supermercado. E às vezes vemos uma prateleira na nossa frente e não conseguimos encontrar um produto. Quando acontece isso comigo, eu costumo me afastar da prateleira para ter uma visão geral da prateleira, para eu poder encontrar o produto que eu estou buscando. Não sei se acontece com você também, mas eu me afasto para poder ver o todo, para poder ter uma visão melhor. Então, da mesma forma, para nós podermos resolver um sofrimento emocional, nós precisamos ter uma distância focal para podermos ampliar a nossa visão, conseguir ver o cenário mais completo. Então, muitas vezes, naquelas situações de dor lá do passado, que lá no passado era dor, mas que nós conseguimos ressignificar, é que nós conseguimos ver o porquê daquela dor, o porquê daquele sofrimento naquela época, porque nós conseguimos ver um cenário maior, um cenário mais amplo, enquanto que quando nós estávamos focados apenas no problema, não conseguíamos ver esse cenário mais amplo. Então, por isso, a importância da visão panorâmica para conseguirmos ver os vários pontos e os motivos que levaram a cada um de nós, passarmos por aquela dor. Então, quando nós estamos passando por dores emocionais, por dores causadas por feridas emocionais, nós não precisamos também buscar por novas fontes de dor. Por que eu comento isso? Porque, às vezes, nós sabemos o que nós deveríamos fazer, mas nem sempre nós conseguimos agir da forma correta. Um exemplo, que nós dizemos que vivemos com bondade, mas pode ser que às vezes falemos mal de alguém, ou agimos com crueldade com alguém. E toda a ação que nós provocamos tem uma reação. Se agimos com bondade, vamos receber bondade. Mas quando nós falamos mal de alguém ou agimos com crueldade para com alguém, nós também vamos receber esse efeito de volta. E às vezes nós dizemos que somos otimistas, mas nós entramos em desespero. Ou os nossos pensamentos e a nossa fala denotam pessimismo. Nós podemos falar da importância da fraternidade. Mas de repente, em algum momento, será que nós não provocamos discórdia?
nós sabemos que devemos realizar o trabalho no bem para ajudar outras pessoas. Mas às vezes nós acabamos nos envolvendo no comodismo, ou mesmo nos envolvemos na preguiça de realizar algo. Em todos os casos onde nós agimos mal, nós temos uma reação equivalente. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando nós agimos no bem, temos como retorno o bem também. Então, se nós temos feridas emocionais que causam dor, nós podemos aprender a lidar com elas, mas nós não precisamos causar novas dores, seja através de uma reclamação, através de uma revolta, através da rebeldia, que isso só vai dificultar a solução do nosso sofrimento. Porque quanto mais nós reclamamos, quanto mais nós nos revoltamos, quanto mais nós nos colocamos na posição de rebeldes, vamos ter o retorno de tudo isso, ampliando ainda mais o nosso sofrimento emocional. Nós não somos pessoas perfeitas, ou seja, nós não conseguimos agir da forma como nós gostaríamos de agir o tempo todo. Mas nós podemos fazer o exercício diário, um pouco a cada dia, de procurarmos controlar os nossos impulsos inferiores, aqueles impulsos que nos levam ao erro. E cada vez que nós conseguimos controlar os nossos impulsos animais mais inferiores, nós podemos comemorar interiormente com uma vitória. E a sensação é muito boa. Assim, ao longo da nossa jornada de vida, nós vamos ter melhorado um tanto mais. E cada vez que nós melhoramos, o nosso sofrimento emocional diminui com as dores emocionais. Eu comentei que eu ia falar sobre este livro aqui. Este livro é intitulado As 5 Feridas Emocionais, escrito por Lise Bourbeau, não sei pronunciar, mas dá para ler aqui, né? Lise Bourbeau. Então ela fala das 5 feridas emocionais. E as 5 feridas emocionais que ela fala são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Eu achei o livro bastante interessante, muita coisa fez sentido para mim neste livro. Então vou compartilhar uma parte do que eu colhi deste livro. Ela inclusive fala das 5 feridas emocionais, como elas agem, não apenas emocionalmente, mas também do ponto de vista físico, como que nós somatizamos estas feridas emocionais e quais doenças podem surgir a partir da somatização. É bastante interessante esse ponto de vista também que ela traz. Então ela traz um conceito da medicina psicossomática aqui também. Então a autora, a Lise Bourbeau, ela aborda as 5 feridas emocionais: a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e também a injustiça. Para cada ferida emocional, a autora do livro, a Lise, ela diz que dentro de cada pessoa que está sofrendo a dor de uma ferida emocional, tem dentro de si potenciais ocultos. E isso que ela disse me fez muito sentido e eu vou compartilhar uma parte do que ela disse aqui no livro. Por exemplo, com relação à ferida emocional da rejeição, ela diz que por trás de uma pessoa que sofre com essa ferida emocional de rejeição, tem dentro de si uma boa capacidade na área da criatividade. Tem facilidade para trabalhar sozinho, consegue ver os detalhes, tem habilidade para reagir em caso de emergências. Olha só que bacana os potenciais interiores que estão ocultos, que estão escondidos por trás da pessoa ou dentro da pessoa que está passando pelo sofrimento da ferida emocional da rejeição. Ela fala também da ferida emocional do abandono, que por trás da pessoa que está sofrendo essa ferida emocional do abandono, tem também potencialidades ocultas. Então, listando algumas dessas potencialidades, essas pessoas têm
perseverança, não desistindo fácil diante de qualquer dificuldade. Consegue atrair a atenção de outras pessoas através do humor, através da alegria. Sente compaixão pelos outros e consegue ajudar as outras pessoas. E utiliza os momentos de solidão para refletir e também para restaurar as energias. Olha só que bacana os pontos positivos que estão por trás da ferida emocional do abandono. Ela fala também da ferida emocional da humilhação. Ela diz que a pessoa que está sofrendo com a ferida emocional da humilhação conhece suas necessidades e também conhece as necessidades das outras pessoas também, sabendo respeitar a liberdade de cada pessoa. E é um bom conciliador, tem uma tendência altruísta, tem uma tendência generosa. E a dignidade também faz parte da sua forma de viver. Olhem só os pontos positivos que estão escondidos dentro da pessoa que está sofrendo com a ferida emocional da humilhação. Tem também a ferida emocional da traição. Ela diz que por trás da pessoa que está sofrendo a ferida emocional da traição, tem o talento para perceber e também valorizar os talentos das outras pessoas. O que pode também ajudar as pessoas a adquirirem mais autoconfiança. E por esse motivo, ela sabe tomar decisões rápidas e também sabe delegar as atividades de acordo com os talentos de cada um. E ela também sente compaixão pelas outras pessoas, percebendo o que elas estão sentindo e consegue aliviar o sofrimento delas. E também confia em si mesmo e confia no universo. Então, tantas qualidades, tantas potencialidades ocultas dentro da pessoa que está passando pelo sofrimento causado pela ferida emocional da traição. E também nós temos a ferida emocional da injustiça. Ela diz que escondido na pessoa que está sofrendo pela ferida emocional da injustiça, tem alguém organizado, alguém criativo, que consegue perceber os detalhes. Tem sensibilidade para saber o que as outras pessoas sentem e também para analisar os próprios sentimentos. Tem independência para fazer as coisas e fazer as coisas acontecerem, mesmo em situações difíceis. Talvez cada um de nós tenhamos um pouco dessas feridas emocionais. E nesse caso, não é o que fizeram conosco, e sim como nós vamos lidar com as coisas que fizeram conosco. Que nós podemos ir para o caminho do vitimismo, nos sentindo rejeitados, abandonados, humilhados, traídos ou injustiçados. Ou nós podemos ir pelo caminho da descoberta dos nossos potenciais interiores e contribuir para o nosso crescimento e também para ajudar a construir um mundo melhor. Seja construir um mundo melhor para alguém ou construir um mundo melhor à nossa volta. Essa descoberta dos nossos potenciais interiores ocorre diante das provas que são colocadas na nossa vida, por Deus e pelo universo. Então nós descobrimos os nossos potenciais à medida em que nós somos submetidos à prova, quando nós somos testados. E aí conseguimos aflorar tudo de bom que nós temos dentro de nós. E essa descoberta acontece a partir das dificuldades que nós lidamos, envolvendo a ação, envolvendo a vontade em realizar ações no bem. Descobrindo os nossos potenciais interiores, descobrimos que cada ferida emocional serviu para fortalecer o que de melhor nós temos dentro de cada um de nós. E quanto mais fortalecidos nós somos interiormente, mais facilidade nós temos para superar o nosso sofrimento emocional. Minha mãe escreveu aqui: a dor é processo de purificação espiritual. Se não sofrêssemos, como haveríamos de nos lembrar da nossa fragilidade?
Bendita seja a dor que nos burila e aperfeiçoa. Olha que bacana que a mãe escreveu aqui, bastante profundo e bastante pertinente. Muito obrigado, mãe. Minha mãe escreveu aqui: não esqueçamos de que precisamos exercitar os bons sentimentos para que eles não atrofiem e comprometam a evolução do espírito. Olha que bacana. Exatamente, mãe. Muito obrigado pelo comentário, bastante relevante e bastante pertinente. Para nós exercitarmos os bons sentimentos para que eles não atrofiem. Que bacana. E também para que não comprometam a evolução do espírito. Né? Muito obrigado, mãe. Valéria Lopes escreveu: faz um ano que minha mãe faleceu. Sinto tão triste. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência, Valéria. Sinto muito pela sua perda também. E realmente quando nós perdemos um ente querido, realmente nós passamos por um momento de dor, passamos por um momento de luto, passamos por um momento de sofrimento. Então um ponto importante também que eu costumo falar nesses momentos é procurar ver das pessoas que estavam do outro lado, que estavam esperando pela sua mãe. As pessoas que já tinham ido antes da sua mãe e que estavam esperando ela chegar. Será que elas iam receber com alegria, com abraço, com muitas saudades? Ou será que iriam receber de forma triste? E como que a sua mãe, como que você acha que a sua mãe foi recebida lá do outro lado? E como você acha que a sua mãe se portou diante dessa nova visão da vida? De ver que a vida continua. Então esse ponto de nós entendermos que a vida continua nos faz ter uma esperança maior. Lembrando que, assim como a sua mãe foi, em algum momento também, cada um de nós vamos. E nós vamos nos encontrar com os nossos entes queridos que foram antes de nós. Então, a partir do momento em que ela cumpriu a missão dela, ela retornou para a verdadeira pátria, para a verdadeira casa. E cada um de nós também, quando terminarmos a nossa missão, quando Deus definir que nós terminamos a nossa missão, nós também vamos partir para o outro plano e vamos rever os entes queridos que vão estar esperando alegremente por cada um de nós. Então espero que isso que eu comentei tenha aliviado também a sua dor. Mas tudo tem um processo. Esse processo de luto, ele deve ser respeitado por cada um. Cada um tem o seu tempo de passar por esse momento. Olha, Valéria escreveu aqui com alegria. Ela era a pessoa de coração grandioso. Olha só que bacana. Então um ponto importante também a relembrar é que cada vez que nós fazemos algo, que nós aprendemos com alguém que já se foi, nós estamos trazendo de volta, trazendo a vida, a pessoa na nossa mente, trazendo a vida da pessoa no nosso coração e relembramos desses momentos. Então, cada vez que nós colocamos em ação algo que nós aprendemos com um ente querido que já foi, nós estamos trazendo à vida cada uma dessas pessoas que se foram. Então elas não morrem, elas vão estar vivas sempre, na nossa mente, na nossa memória e também no nosso coração. Espero ter conseguido te ajudar com esses comentários que eu fiz, Valéria. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência aqui conosco. A Valéria escreveu aqui: obrigado, me senti bem com sua resposta, meu coração ficou mais leve. Olha que bacana. Muito obrigado, Valéria. Fico feliz que as palavras conseguiram deixar o seu coração mais leve e bacana. Então, muito obrigado por esse retorno. Então, fico feliz de ter conseguido ajudar. Muito bacana. A Valéria Lopes postou aqui o coração e postou também outro emoji. Obrigado, Valéria. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se teve algo que te chamou a atenção e também para saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas.
e também para que o YouTube, o Facebook e o Instagram possam perceber que o conteúdo é relevante e eles também ajudem a compartilhar com mais pessoas. Então você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal e também ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens de vídeo e não perder mais nenhum vídeo meu. Então, gratidão, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui do vídeo, até o finalzinho da live. Espero te ver no meu próximo vídeo ou na minha próxima live. Então assim quero aproveitar, te desejar uma boa noite de sono, uma noite tranquila, serena, reconfortante, que nós possamos refletir no conteúdo da live de hoje, que nós possamos também utilizar aquilo que fez sentido para nós, no nosso dia a dia. E gradualmente nós vamos superando os nossos sofrimentos emocionais. Então te desejo uma boa noite de sono, que ela seja tranquila, revigorante, que nós possamos despertar amanhã mais fortalecidos. E que essa noite também ela possa ser replicada durante as outras noites da semana. E aproveito para te desejar uma excelente semana, com muita paz, com muita luz, muitas reflexões e muitas bênçãos. E a minha mãe escreveu aqui, ótimo conteúdo de aprendizado, Hugo, parabéns. Desejo a você e a todos uma noite iluminada, tranquila e uma semana muito abençoada por Deus. Gratidão. Muito obrigado, mãe. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. Então, que a mãe também tenha uma noite iluminada, abençoada, tranquila. E tenha uma semana também abençoada por Deus. Então, que todos possam receber esta luz, esta paz. Que possam acompanhar nesses outros dias da semana também. E acompanhar durante a vida. Minha mãe também postou aqui vários emojis e postou um coração. Obrigado, mãe. Então assim vamos encerrando mais uma live. Então de novo, muito obrigado por me acompanhar até o finalzinho aqui da live. Até o finalzinho do vídeo. Te vejo no meu próximo vídeo ou na minha próxima live. Então de novo, muito obrigado. Gratidão a cada um de vocês. Boa noite.